tarde. Mensagem 64, êxito. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus. João, capítulo 15, versículo 7. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes do amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão. Porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Amigo e mestre Jesus, espiritualidade bendita que nos assiste, que possamos, Senhor, na noite de hoje, aprendermos mais sobre as lições do nosso querido Paulo. Que os seus olhos estejam estendidos sobre esse grupo, que possamos interpretar bem os seus ensinos e colocá-los em prática na nossa vivência diária. Agradecidos estamos, Senhor, por todos os dons que nos tem dado, por todas as oportunidades benditas, pelo Espiritismo, essa doutrina consoladora que está conosco, nos fazendo querer sempre crescer, querer sempre olhar para frente e para o alto. Ampara-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, que ainda são muitas, mas ampara-nos a perseverar sempre, a sempre querer caminhar na sua direção, Jesus, buscando sempre nos melhorarmos. Abençoa cada participante desse grupo que na noite de hoje não poderá comparecer. Que as tarefas que estão sendo realizadas agora no FEAC, o Cine Pipoca, possam receber as nossas melhores vibrações. Ampara, Senhor, a Martinha na dificuldade que ela está passando de saúde nesse momento. Que as nossas vibrações de amor, que os espíritos amigos a amparem na sua saúde. Fique conosco, Senhor, durante todo o estudo e para todo sempre. Que assim seja. Muito bem, Jane. Obrigado. Estamos aí em mais um capítulo da Carta aos Coríntios. Estamos hoje iniciando o capítulo 14. Vamos só fazer uma pequena recapitulação, né? Nós começamos a entrar nessa ordem desses carismas, né, dos dons,
ali no capítulo 11 e 12, mais precisamente no capítulo 12. E aí o Paulo entra depois no capítulo 13, falando muito do amor, da caridade, né, dos dons, que isso tudo tem que ter o amor, tem que ter a caridade, para poder edificar, para poder santificar esses dons. E aqui, no capítulo 14, eu gostei muito do título da Bíblia de Jerusalém. Quem não tem a BJ, o título que está é Hierarquia dos Carismas em Vista do Bem Comum. Gostei muito porque esse título que está aqui expressou, pelo menos na minha visão, muito bem o que Paulo quis expressar com esta parte da carta aqui. É uma continuação do capítulo 12, né? Que ele já começa lá falando dos dons. Isso, perfeito. É uma continuação do capítulo 12 ali, versículo 1 em diante. Tá? Então ele retoma aquele tema lá. Tá? Ele retoma. Então aqui, para quem gosta de divisões, esse capítulo aqui também tem umas divisões. Ele tem um bloco que vai do 1 ao 12, que é o contraste do dom da profecia com o dom de línguas. Vocês querem que eu fale mais devagar? Vocês vão anotar? Uhum. Então, do 1 ao 12 é o contraste dos dons da profecia e o dom de línguas. E temos do 13 ao 25 o valor de cada dom. Do 13 ao 25 o valor de cada dom. Do 26 ao 33, os crentes de Corinto abusavam da ordem na igreja. Abusar da ordem na igreja, os coríntios, né? Do 26 ao 33. E o último bloco é do 34 ao 40. São os regulamentos acerca dos rituais, dos cultos dentro da igreja de Corinto. Do 34 ao 40 são os regulamentos da igreja. Então, os comentaristas dividem nesses 4 blocos. Ok? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Do 26 ao 33. Os crentes de Corinto abusavam da ordem na igreja. Então vamos lá, ok? Vamos lá. Eu vou ler até o 5 aqui, que ele forma um mini bloquinho para a gente começar as nossas interpretações. Procurar a caridade. Aliás, essa caridade aqui é o mesmo termo que nós interpretamos lá. Pode colocar amor e pode colocar caridade, que é a mesma palavra grega, tá? O caritas. Então ela serve para amor, que na verdade seria o amor, mas aqui foi com caridade, mas ok, o sentido a gente sabe qual que é. Procurar a caridade, entretanto, aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele em espírito enuncia coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este as interprete, para que a assembleia seja edificada. Então, nesse capítulo 14, ele vai falar dos dons espirituais. Como vocês viram aqui, os dons que vão aparecer, e conforme nos colocamos aí, vão entrar em contraste, é o dom de línguas e o dom de profecia. O dom de línguas, gente, está claro para vocês o que é o dom de línguas? O dom de línguas é o Pentecostes. É o que aconteceu lá dos apóstolos falarem línguas diferentes.
tá? Na nossa mediunidade, de acordo com o livro dos médios, seria xenoglosia, tá? Falar em línguas diferentes. Então, esse é o dom de línguas, né? Mais uma vez, colocando que o Espiritismo não inventou a mediunidade. A mediunidade já vem desde lá de trás na igreja primitiva. Está aqui, gente. Mediunidade na igreja primitiva. Está aqui. Muito claro isso aqui em Paulo. Né? Então, esse é o dom de línguas. E tem o dom da profecia. Tá? Que seria assim, vamos colocar um dom da oratória, um dom de visão, uma vidência, uma clarividência, tá? Alguma coisa que impactasse mais a Assembleia, conforme Paulo está colocando aqui. Então, eu vou mencionar agora o Paulo Estevão, porque o Paulo Estevão é muito claro nesses dons aqui. Então, assim, esses fenômenos, e eu vou até trazer também o fenômeno das vozes diretas, eles aconteciam muito, tá? Você se lembra qual igreja que acontecia muito o fenômeno das vozes diretas? Qual igreja que acontecia? Antioquia? Antioquia, ponto para você. Depois você pega a estrelinha lá na tesouraria, tá? Muito bem. Ai, Magda, guarda aí. Pode deixar. Antioquia era a igreja que acontecia todos esses fenômenos. Então, se vocês quiserem anotar aí, capítulo 4, da segunda parte do Paulo Estevão, tá? Eu trouxe até alguns... Um texto aqui do Paulo Estevão, tá? Cadê? Perdi aqui. Tá aqui, ó. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Olha só o que Emmanuel coloca. Formosas manifestações de espiritualidade. E ele prossegue. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. Então, o que Paulo está falando aqui no capítulo 14, para ele, na igreja de Antioquia, e em algumas outras igrejas que permitiam esse fenômeno, era uma coisa normal. Era uma coisa natural. Os fenômenos mediúnicos para a igreja primitiva era um fenômeno natural. Natural. Né? As igrejas permitiam isso, tá? Por quê? Porque chegou um momento que a própria igreja de Antioquia, ela por brigas internas, os fenômenos começaram a terminar, começaram a ser menos, até dissolver. Né? Inclusive, oi, pode falar. Eu liguei muito, que eu acabei de ouvir agora à tarde, o Rafael Siqueira, que era a continuação do capítulo 13. Então tem uma hora lá que ele fala assim, quando estudamos o Velho Testamento, os profetas são aqueles que atualmente poderíamos chamar de médicos. Sim, perfeito, né? perfeito. Aí eu achei muito interessante, porque ele vem explicando que não adianta nada você ser um profeta, ser um médium, receber espíritos, grafar, eu achei isso lindo, grafar as belezas do plano espiritual, se eu não for amoroso, se eu não for caridoso. Isso. Então, é exatamente o que ele está falando dos dons. Né? O dom da profecia, da mediunidade, a partir do momento que a gente pratica a mediunidade com Jesus, a gente está aplicando com amorosidade. Então, aproveitando o gancho aí da Marília, o Alírio, ele fala também, ter o dom da profecia é ter a capacidade mediúnica de transmitir os ensinamentos dos espíritos, dentre as quais a capacidade de previsão do futuro. Mas o dom da profecia sem caridade, o que gera? Gera charlatões que abusam da credulidade das pessoas em práticas muito comuns na época do apóstolo Paulo. Sim. E a gente observa que os fenômenos mediúnicos, né, naquela época, eles eram muito naturais. A gente vai observar aquele mago
judeu que ele tinha mediunidade. E como, né? Ele tinha mediunidade. Então, assim, existiam os médios mais ostensivos, aí se tornavam os magos, que nas tribos indígenas antigas eram os xamãs, aquele com mais ostensividade, se você for pegar o mediunismo, Joana de Ângeles fala isso muito nos livros dela, o que é o mediunismo? As formas primitivas de mediunidade aconteciam dentre os índios, nas tribos antigas. Isso, gente, a gente está falando desde a época do Neandertal lá, quando eles começaram a se reunir em sociedades. Eles descobriram um outro que começava a ver os espíritos, dos mortos. Então, a gente vê que isso era tratado como um fenômeno natural durante muito tempo. E a gente está vendo isso aqui, tá? O Paulo colocando aqui, colocando dentro de uma normalidade, dentro de uma naturalidade assim. Ô, gente, tem a mediunidade aqui da profecia, tipo assim, não tem nada contra nada, não tem nada na igreja contra isso aqui. Igual a Marília puxou aí muito bem, os profetas eram médios. Se você for olhar os profetas aí, que um grupo aí chegou a estudar Isaías e Jeremias, eles falavam, tá no Antigo Testamento, falavam com Deus, recebiam de Deus. Mas a gente sabe que eles recebiam dos espíritos superiores. Eles ouviam, eles viam. Então, inteiramente médios aí, tranquilamente. A gente pode falar assim, que o rei Davi também era médium? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Toda certeza. Só de curiosidade, foi nessa igreja de Antioquia aqui que Paulo conhece Lucas, e foi nessa igreja aqui de Antioquia onde que Lucas dá a ideia de ser chamado cristãos. O termo cristãos que foi cunhado por Lucas foi nessa igreja aqui. Só mais um trechinho aqui, que eu trouxe do Paulo Estevão, ainda no capítulo 2, do capítulo 4, da segunda parte. Sidney, desculpa, o que é esse negócio dos cristãos? Eu não entendi, não. Eles começaram a ser chamados de cristãos, quem participava? Os cristãos não tinham esse termo, mas eles eram chamados de seguidores do Cristo, eram chamados de seguidores da casa do caminho. Homens do caminho. E aí o Lucas falou assim, gente, vocês seguem Cristo? Então vocês são cristãos. Então aí todo mundo falou assim, boa ideia, beleza. Então, pegou, né? Pegou, tá até hoje aí. Então foi o nosso nobre Lucas, companheiro imortal de Paulo aí. Ainda nesse capítulo, só um trechinho aqui para vocês verem como que era bem natural esses fenômenos. Emmanuel escreve o seguinte, ó. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo. E o Emmanuel até faz uma notinha, tá? Porque o Emmanuel colocou o Espírito Santo e depois ele coloca uma notinha no rodapé lá falando que o Espírito Santo é a legião dos espíritos que estão cooperando com Cristo. Tá? Então ele continua usando esse termo evangélico, Espírito Santo, mas ele denomina que isso é a inspiração dos benfeitores que estão obrando com Cristo. Tá? Então a gente verifica que esse dom de profetizar era muito importante para a igreja primitiva. Olha a importância que Paulo está colocando aqui. Então, hoje em dia, a gente coloca muito a mediunidade, aí, vamos dizer assim, a capacidade de oratória, um Divaldo, um Raul, esses grandes oradores da doutrina espírita, tá? Muito alinhado com isso que a gente está vendo aqui. Então, Paulo coloca assim, aspirai os dons do Espírito. Aspirar, quer dizer, para a gente poder evoluir, para a gente poder... vamos colocar na palavra que a gente gosta muito de falar na FEAC, deixar fluir. Aspirar, deixar fluir, aspirar os dons dos Espíritos. Então, tamanha a importância que ele via desses dons mediúnicos, gente. Tá? Então, assim, só para contemplar, houveram ataques na igreja de Antioquia, então as vozes pararam ali, as vozes cessaram. Só para a gente analisar
como que essas discussões, essas brigas internas, elas podem atrapalhar a sintonia espiritual. Para quem estuda mediunidade, para quem é mediunidade, sabe que dentro de uma reunião mediúnica, se os médiuns não estiverem num bom dia, se estiverem muito dispersos, a própria reunião ela não vai fluir, né? Vai se arrastar durante muito tempo aí. Para você ver como que tudo tem a ver. Como tudo tem a ver com o que a gente estuda na doutrina espírita sobre a mediunidade. Então, gente, eu li aqui do versículo 1 ao 5, tá? Ele colocando a importância da mediunidade da profecia, que ele prefere que se desenvolva essa mediunidade, né, da profecia. Por quê? Conforme eu coloquei lá no início, né, porque a mediunidade da profecia, de acordo com o título da BJ, seria muito melhor para o bem comum. Seria muito melhor para todos. Ou seja, seria de um sentido muito mais útil para todo mundo que está ali. Em contrapartida da xenoglossia, né, do dom das línguas, seria muito focado no sujeito. Seria ele focado está em evidência, não o que ele está proporcionando. Ou se ele teria um intérprete. A pessoa está lá, falou em grego. Assim, ninguém sabe grego ali. Não, mas eu sei o grego, isso aqui ele falou. Sozinho. Ele vai depender de alguém, mas se não tiver ninguém, aquilo ali não vai ter utilidade. Seria só a prova do fenômeno. Exatamente. Todo mundo sabe que aquele lá não fala aquela língua e que naquele momento ele estava falando, então, é o fenômeno, né? Sim. Para você ver que o fenômeno existe. Então, vamos ler mais um trechinho aqui, ó. Suponde agora, irmãos, que vá ter convosco falando em línguas. Como vos serei útil se a minha palavra não vos levará nem em revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento? Olha a utilidade aqui. A utilidade que está falando aqui. Ou seja, o sentido da mediunidade é que ela seja útil. É que ela seja útil. É o que vocês estão colocando aí. Falando em línguas, me prova que existe um dom mediúnico. Mas o que aquilo ali vai agregar valor? O que aquilo ali vai trazer de bom para a sociedade, para a comunidade? Muito pouco. Então ele mesmo está colocando para ele, supondo que agora, irmãos, eu vá até convosco falando em línguas. Que utilidade eu vou ter então? Que tipo de revelação vou fazer? Ô, Sidney, Sim. pode? Pode. Saindo desse contexto da época, nós poderíamos trazer para hoje. Nossa, fez um chiador aí. Um caminhão que passou aqui, agora eu vou se ligar. Tá. Achei que foi a gente. Continua, gente. Pode falar. Não, acho que foi a Magda. Eu fiquei pensando, a língua, né? As línguas. Hoje, os ensinamentos que chegam para nós, às vezes aquele facilitador, o palestrante, ele está sendo intuído, usando também da inteligência. Então, ele fala de maneira bem, usando um linguajar sofisticado, mas que não acrescenta coisa alguma, que, né, a gente vê, sai de uma palestra, o que ele falou? Nossa, lindo, maravilhoso, mas o que ele falou? Que ensinamento ele trouxe? Que reflexão o que ele tocou, ele trouxe? Né? E a profecia nós poderíamos colocar o quê? Aquelas palavras simples, singelas, mas que vão igual tá no
3. Uhum. Edificar, exortar e Consolar. consolar. Para mim, esse 14 o 2 e o 3 resumiram tudo. E saindo do contexto da época, de certo modo, para não ficar preso só no significado, né? Lá do. Senão, e hoje? Como que fica hoje? E não trazendo só para aquele médium, né? De reuniões, ou então um Divaldo, um Raul, um Chico, né? Um palestrante. Eu lembrei do Sou Magda, como que o nome dele, o Sou... Sumaróculo. Não, Sou. Sou Marócoli. Como José Marócolo. a palestra dele. Uhum. Palavras simples, singelas, mas que tocavam e que acrescentavam. Então, eu pensei e refleti muito nesse sentido, para não ficar algo assim distante. Sim. Perfeito. Né? Na comparação é essa. E nós podemos profetizar, sim, porque o profeta nada mais é do que o quê? O intermediário dos bons espíritos. Sim. Então, nós temos condições, todos nós, de sermos profetas, né? Na rua, no trabalho, com um amigo, com um familiar. Interpretei desse modo. Muito bom essa reflexão aí. E comparando para nós hoje em dia, né? Dentro do movimento espírita, como seria. Eu também vi dessa maneira aí. Eu também vi muito dessa maneira aí. Eu até fiz uma comparação, assim, bem... Não chegou a ser tão bonita quanto a sua, não, tá, gente? Mas eu fiz... Muito bonita. Porque eu fiz uma comparação como se fosse assim... O dom de línguas sendo uma palestra que você não pode perguntar. E o dom de profecia sendo um estudo, um grupo de estudo que você pode perguntar. Que você pode dialogar. Tipo assim, eu fico com a sua, já não fico mais com a minha. Entendeu? Que eu gostei muito da sua comparação. Seria ainda mais essas 3 palavrinhas. E em verdade, eu assinalei essas 3 aqui. E eu não falei dela, que exatamente edifica, exorta e consola. Eu destaquei bem isso aí. Isso aí. Né? Que ela precisa ter essa consequência, ela precisa consolar, ela precisa exortar, ela precisa edificar esses valores aí. Né? São a consequência da mediunidade de profecia. Muito bom. Eu estou no versículo 7. Isso. Agora ele vai falar a comparação, né, com os instrumentos musicais aqui. Que é o estilo de Paulo. Né? O mesmo se dá com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não emitirem sons distintos, como reconhecer que toca a flauta ou a cítara? E se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Assim também, vós... Se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estarás falando ao vento. Vamos parar aqui. Tem um Emmanuel aí no versículo 7. Confere comigo. No 7 e no 8, não é? Confere, no 7 e no 8. No 7 é o Fonte Viva, 84. Na instrumentalidade. Justamente de instrumentalidade, é isso mesmo. De cada importância de cada instrumento, e eu achei o primeiro e o último parágrafo. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se
instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Aí ele vai falando, né, de cada um, de cada potencial de cada um, né, que um tem fé, mas aí não tem outra coisa. O outro é bondoso, mas favorece a ignorância. Cada um demonstrando um instrumento. E no final ele fala, por isso mesmo guardamos o título de aprendiz, porque ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. E por isso mesmo, nessa condição, nós Se a gente faz bem uma coisa, a outra a gente tem que desenvolver. Exatamente. Um é um bom orador, o outro já é o bom, aquele que pega na frente da tarefa, aquele que coordena um grupo de estudo, mas não é um bom orador. O outro é aquele que ajuda, né, na evangelização. Cada um tem o seu dom lá. E aí ele termina aqui, todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre. Quer dizer, sermos bons naquilo que nós damos conta de fazer. Não adianta eu ficar de olho no que você faz. Poxa, eu queria ser igual o Sidney. O Sidney é isso. Não, vamos ser bons naquilo que eu sei fazer, né? Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Onde a gente estiver, a gente vai estar com o dom divino ali. É aquela frase lá do Joana, semear onde você está plantado, não é assim? Exatamente. Onde estiver, semeie. Semeie. E a gente tem também no versículo 8 a mensagem do Vinha de Luz, capítulo 124, chamado O Som. Tá? Eu marquei muita coisa nessa mensagem aí. Né? Em quase todos os lugares observamos instrumentos de som incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparemos trabalhadores altamente dotados de luzes espirituais que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Tá vendo só? Até a mensagem do versículo 7 do Emmanuel, ela completa essa aqui. Né? Ela vem como se fosse assim, vem fazer um desfecho aqui. Porque assim, a gente precisa ter essa ação, a gente precisa ter atitude. É preciso compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro. Serve para despertar, mas não fornece orientação. E o Emmanuel, ele termina assim, os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor, que foi o que ele falou na mensagem anterior, que ele começou falando lá. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre. Mas para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço do Senhor, do Redentor. Então, sejamos instrumentos afinados para quando os espíritos precisarem da gente, a gente esteja ali com o instrumento afinadinho ali. Oração, vigilância, tudo isso que a gente conhece, o autodescobrimento, o autoconhecimento, estamos ali. E esse parágrafo aqui dele, toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer atenção exige esforço. Então, sem luta, sem a transformação, sem o esforço, a gente não sai do lugar, né? Nós não afinamos a trombeta, né? Dos sentimentos e pensamentos.
pelo diapasão do mestre. É igual ele falou, se a trombeta emitir um som confuso, quem vai se preparar para a guerra? Quem vai me entender? Eu falando, igual a gente colocou ali, se eu tiver esse dom e ficar falando, mas quem está me entendendo se eu estou falando só palavra bonita? E aí, só continuando aqui, né, o versículo 10. Existe no mundo não sei quantas espécies de linguagem, e nada carece de linguagem. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Assim também vós, já que aspirais aos dons do Espírito, que ele falou lá em cima, procurai tê-los em abundância para a edificação da Assembleia. Olha, lá em cima, ele colocou aspirar aos dons do Espírito, ponto. Aqui, ele já colocou aspirais aos dons do Espírito e procurais tê-lo em abundância. Primeiro você conquista, agora você conquista e mantém. E você mantém. E como que você vai manter? Você vai manter exatamente dignificando o seu dom. Como procurar a caridade, procurar o amor. Aí você vai usar o capítulo 13. Se você está com dúvida de como que você usa o seu dom, para onde vai o seu dom, o que eu tenho que fazer, você lê o capítulo 13 de Paulo de novo aqui. Né? Inclusive, o primeiro versículo é ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então, tá aí. O Sidney, que eu trouxe também, no estudo que eu fiz, fala assim, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Sim. Enquanto quem profetiza edifica a igreja, no caso é o coletivo. Né? E isso aqui nos leva, eu não sei em qual estudo, que em Coríntios, os coríntios, é Coríntios mesmo? Corinto. Eles estavam, quem tinha o dom de línguas abusava, se vangloriava desse dom. Por isso que Paulo está falando tanto sobre isso, que eles eram para o bem deles e não pelo bem-estar coletivo, não para a unidade da igreja. Uhum. Perfeito. Eu achei interessante. Não, só para completar com a Marília, inclusive falando em dom de línguas, o John falou, não foi? Aí, foi falar em dom de línguas aí. O que adianta o John falar se a gente não entende nada? Né? Talvez você entenda um pouquinho. Ele fala com os olhos. Esse versículo 12 aqui, quando ele fala, assim também vós, já que aspirais o dom dos dons do Espírito, procurai tê-los em abundância. Quer dizer, não basta só você ter aquele dom. Eu vou ser um médium morno, eu vou ser um esclarecedor morno, eu vou ser um trabalhador morno. Já que eu estou buscando esse dom, que eu procure me aperfeiçoar, que eu procure esse dom em abundância. Exatamente. Que eu melhore, que eu me transforme, que eu busque sempre fazer mais e melhor. Né? E a doutrina espírita é um manancial de estudo. Né? Se você, igual nós estamos falando aí, né, em off aí um pouquinho antes do estudo, eu quero ser um esclarecedor. O que a doutrina espírita tem subsídio para você ser um esclarecedor melhor, bom, atuante, perceptivo, receber as intuições dos amigos espirituais? Está aí, é só estudar. Estudar, praticar. É claro que você vai errar, eu vou errar. É igual que a gente está falando aqui, né? Paulo colocou aqui, já que a gente está falando da medida de esclarecimento, só para completar. Aspirar os dons do Espírito e procurar ter abundância. Nossa, eu consigo falar, consigo fazer perguntas para o Espírito, mas eu não consigo falar de Jesus para o Espírito. Não. Então hoje eu vou praticar falar de Jesus para o Espírito. Semana que vem eu faço um outro tipo. Então, assim, você procura melhorar aquilo que você já tem. Então, assim, a doutrina espírita é um grande manancial. Gente, só não evolui na doutrina espírita quem não quer. Quem quiser quer ficar estagnado. A fala da semana passada de Mateus, a educação e a instrução. Então, assim, inclusive, a gente vai chegar a um termo aqui um pouquinho mais para frente, que nós... inclusive, Jesus fala isso. Lá em João, no capítulo 8, ele fala, quem não me segue, agora me fugiu o termo, gente. Eu li isso hoje, me fugiu o termo. Eu li isso, capítulo 8 de João.
Gente, eu não vou falar esse termo de Jesus, senão eu vou cometer um equívoco. Mas eu vou falar o de Paulo, porque Paulo vai seguir muito de Jesus. Quando ele vira e fala assim, aquele que segue Jesus não verá a morte. Não verá a morte. Porque aquele que segue Jesus sempre está com vida. E a morte, para Paulo, é você estagnar no erro. A morte para Paulo é isso. E para Jesus também. É estagnar no erro. Ou seja, eu estou errando. Tá. Continuo. Erro. E não paro. Isso é morte. Isso é pecado. Pecado não é você chegar ali e cometer um erro e... não me arrependi, beleza. Pecado, gente... A gente vai estudar isso mais a fundo, mas eu estou dando até um spoiler. Pecado é você permanecer estagnado no erro. Isso que é pecado. Aí por isso vai falar, você não vai ver a vida. Você está morto. É isso, num simbolismo, vamos dizer assim, paulino, pecado e morte é não seguir Jesus. Pecado e morte é ficar estagnado e não evoluir no erro. E aí eu volto ao que eu estava falando um pouquinho. Só não evolui na doutrina espírita quem não quer. Quem não quer. Nós temos livros e de qualidade para todos os assuntos. Filosofia, ciência e religião. Eu quero estudar mais. Pode ter um manancial de estudos aí. Eu quero ser o melhor médium esquecedor, o melhor médium psicofônico, o melhor médium passista. Como que eu posso ser? Então, um manancial de estudos aí, de livros. E aí, o que acontece? É você que tem que colocar em prática. É você que tem que se transformar. Né? Então, assim, eu achei muito profundo o versículo 12 quando ele vai falar de abundância. É o que eu coloquei. Primeiro você aspira. Opa, consegui conquistar. Agora eu vou evoluir. Porque se eu ficar nesse meu mundinho aqui, só fazendo isso aqui, eu não vou evoluir. Eu preciso aspirar mais. O que tem mais pela frente? O que eu posso conquistar? O que dentro de uma mediunidade, o que dentro de uma oratória eu posso fazer? Isso, aquilo, contar mais histórias, trazer isso, trazer aquilo ali, evoluir. Você está sempre procurando alguma oportunidade, né? Tendo um feedback, alguma coisa que eu peço melhorar. É isso aqui, gente. Isso é o que Paulo está falando. Deus em abundância. E para o bem coletivo, que é o grande objetivo. Para a edificação da Assembleia. Termina aqui no versículo 12. Aliás, eu quase me esqueci que esses versículos, o 11, o 14, o 11 e o 12, eles estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles estão no capítulo 28, chamado Preces Inteligíveis. Os Espíritos pegaram, se eu não entender o que significa palavra, seria um bárbaro para aquele quem fala, e aquele que fala seria para mim um bárbaro. Então, os Espíritos colocaram isso e com um título de Preces Inteligíveis. Capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo, itens 16 e 17. Tá? Capítulo 28, 16 e 17. E o que os Espíritos querem falar exatamente, pegando o contexto de Paulo? Né? Vou até colocar aqui, ó, que eles falaram aqui, ó, item 17. Né? O item 16 ele traz o escrito de Paulo, que a gente acabou de ler aqui. O item 17 eles colocam. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe será conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende. Porquanto, o que não se compreende não pode tocar o coração. Então, o que ele vem dissertar? Se você fizer uma prece, faça ela não só bonita, mas com conteúdo. É o que ele está falando, preces inteligíveis. Então, né, esse dom, né, vamos trazendo aqui agora para Paulo de novo aí, tem que ter um objetivo, tem que ter uma utilidade. Se eu faço uma prece só bonita, eu estou sendo útil só para mim. Sidney, qual item que é? É capítulo 28, item 16 e 17. Tá.
Vê se eu acertei. Agora eu fiquei na dúvida se é o capítulo Porque 28. eu não estou achando aqui essa frase que você leu aí, não. Não, porque... Então, peraí. Então, eu que me enganei. Deve ser... Busca aí, eu vou fazer igual aquela reunião mediúnica que o Matheus perguntou. Preces inteligentes, onde que tá? Busca aí. Agora... Busca lá atrás do Alemão de Espírito. Eu acho que não... Eu falei capítulo 28, mas acho que eu falei agora. Deve ser o 27, né? Deve ser o Pedi Obtereis. O antes, não tenho certeza. Se vocês buscarem aí, lá o Preces Inteligíveis ali no glossário ali... É no 27, então, Preces Inteligíveis. Isso, no Pedi Obtereis. Isso aí. Desculpa a falha aí, corrigindo. Capítulo 27, itens 16 e 17. Obrigado, Johnny. Falou isso mesmo. Fiel escudeiro é bom para isso aí, viu? Corrige, chama atenção, tá certo. Duvida, pergunta. Então, até dentro do que os espíritos estão colocando aí no dia 17, a gente está fazendo nossas preces no modo automático. A gente está fazendo com o coração, né? Porque assim, eles faziam muito isso, os judeus faziam essas preces no modo automático, né? Então, continuemos aqui. Versículo 13. É por isto que aquele que fala em línguas deve orar para poder interpretá-las. Se oro em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Bem lógico isso aqui, né, gente? Se por isso que aquele que fala em línguas deve orar para interpretar, ou seja, eu tenho que pedir ajuda para interpretar. Porque se eu, inclusive, orar em línguas, nem isso estou fazendo de útil. Se eu falo em línguas e oro em línguas, não estou sendo útil nada. Continua ele. Que fazer, pois? Orarei com o meu espírito, mas ele orar também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito apenas com o teu espírito, como poderá o ouvinte não iniciado dizer. Amém. Você pulou uma frase aí. Peraí. Não, cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a inteligência, eu falei. Com efeito, se deres graças apenas com o teu espírito, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém à tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Nossa, complicado isso aí. Vai de novo, porque... Não, na verdade, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele só está exemplificando que ele falou assim, gente, se eu profetizar em línguas e orar em línguas, o que você quer dizer com isso aí? Que me fala o que quer dizer. Mas o espírito está em oração porque eu estou falando em línguas. Sim. Mas eu não tirarei nada de proveito, porque na verdade eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo, porque ele falou assim, amém, a tua ação de graça. Visto que não sabes o que dizes, sem dúvida, tua ação de graças é valiosa, ou seja, o fenômeno é, a graça é, isso, é valioso, mas o outro não edifica. Não edifica. Não se edifica. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vós. Mas numa assembleia, prefiro dizer 5 palavras com minha inteligência para instruir também os outros a dizer 10.000 palavras em línguas. Aí. Nossa, aí ele pegou forte. Aí ele finalizou. Como que o ouvinte vai dizer amém? Porque quando você diz amém, você está dizendo, né? Assim seja, que isso que você está falando aí se concretize. Como que ele vai falar amém se ele não está entendendo nada? Ele está falando amém por educação. Foi o exemplo que a Angela deu lá no início do seu Maróculo. A simplicidade, o modo que ele trazia para a gente o estudo, facilitava o estudo, atingia todo mundo, conseguia todo mundo entender. Agora, coloca lá na frente daquele que faz uma situação que a gente não consegue o mínimo de entendimento. É isso aí. Né? Então, você fala poucas palavras, mas que instrua o outro, que ajude o outro, né? Que o outro entenda e se transforme ou mude de ideia se tiver com algum pensamento ruim. 5 palavras bem ditas, bem entendidas, do que uma palestra inteira
Diz Sem só de nenhum palavra conteúdo. bonita, palavra Só de de histórias, né? Não fala nem de Jesus, não fala nem de Kardec. Então, assim, o Paulo aqui no versículo 19, ele finalizou a discussão. Né? Ele finalizou aqui. Ele colocou na balança, prefiro dizer 5 do que 10 mil. Ele finalizou aqui. As missas em latim Bem lembrado. acrescentavam em quê? Todo mundo achava bonito, achava, nossa, fala latim, que chique, mas não entendia nada. Não. Tá vendo? Mas eu percebo também algumas palestras espíritas. Sim. O sujeito traz uma bibliografia imensa. Sim. E eu fico pensando assim, gente, quem está começando agora, não leu isso tudo, para que isso? Não atrai. Certo. E aí você aplica o capítulo 13 de novo, né? É como um símbolo que tine. Só faz barulho. Ô Sidney, eu tive uma dúvida aqui. Sim. Essa cidade não tinha também muita gente de outros lugares e que falavam outras línguas e de repente expressar numa outra língua, embora alguns pudessem não entender, mas esses estrangeiros entenderiam? Mas Não seria esse o objetivo? não. Ok. Só que dentro da comunidade cristã, será que teria todo mundo dessas linguagens? A cidade, sim. Mas dentro da igreja de Corinto, será que existia representantes de cada língua? Será que Acredito que não. Por eles deixarem vazar muito isso de falar em línguas, eu estou tentando entender o objetivo. Porque, além assim, do que esse de promoção pessoal, por exemplo, né? Vamos colocar que Paulo tivesse exatamente o seu pensamento agora. O pessoal lá de Corinto está falando muito em línguas. Porque assim, vamos colocar lá, falaram para o Paulo, né? A Febe foi lá e falou assim, o pessoal lá de Corinto está falando muito em línguas. Aí o Paulo falou assim, tudo bem, vou pegar o seu pensamento, Verônica, tudo bem. Mas lá em Corinto tem várias, né? É uma cidade portuária, e se recebe visitantes e tal. Mas assim, mas Paulo, lá dentro da igreja de Corinto, só tem grego, judeu, tem uns romanos lá, não tem muita gente. Ele tem muita gente dentro da comunidade. Exatamente, dentro porque da aí comunidade. Entendeu? Ele não estava querendo atingir uma população maior. Não era isso. Porque eu pensei nisso. Ele queria atingir um grupo maior de pessoas. Ele não, né? Mas as pessoas falaram língua para poder atender um grupo maior de pessoas. Porque essa época, eles não poderiam falar em público. Porque, inclusive, Paulo saiu correndo de Corinto. Isso mesmo. Entendeu? Paulo saiu correndo de Corinto porque ele ia ser preso. Ele, para não prejudicar a comunidade, ele vai embora. Então, assim, a comunidade já naquela época já estava ficando fechada. Devido às proibições e às perseguições que já tinham. Entendi. Entendeu? Porque o fenômeno de Pentecostes em si é isso aí que a Verônica falou. Foi lá atrás. As festas lá em Jerusalém, que vinham o povo foi na festa das tendas. Aí as línguas de fogo desceram e cada apóstolo falou numa língua diferente. Aí é isso aí. E estávamos em Jerusalém também. Isso. Estávamos em Jerusalém. E não era uma comunidade fechada. Não. Isso. Não era uma coisa aberta para a população. Eles iam para as festas de vários lugares. Então, o fenômeno de Pentecostes foi para isso, para cada apóstolo falar numa língua para que todos pudessem entender. Perfeito. Foi na festa das tendas, onde recebia visitantes, onde tinha gente com comércio trazendo da Síria, trazendo da Grécia, trazendo de lá, para poder colocar ali em Jerusalém. Isso pode ter influenciado essas pessoas em Corinto? Sabendo que tinha acontecido um processo deles e isso incentivá-los a falar em línguas? Verônica, ou não tinha como saber disso? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que isso, porque isso está em Atos. Se está em Atos, isso foi registrado pela comunidade toda. Entendeu? Então, e onde te falo mais, esse fenômeno de Pentecostes está registrado lá em Atos, mas ele não aconteceu uma vez só.
Ele não aconteceu uma vez só. Ele aconteceu algumas vezes. Ali só está exemplificado uma vez, mas ele aconteceu várias vezes. Ali a gente tem atos. Mas esse fenômeno, por exemplo, aqui o fenômeno estava correndo. Não era um Pentecostes, mas não estava sendo útil para ninguém. Ali teve um contexto e teve uma utilidade. Aqui, dentro dessa comunidade fechada, não está tendo utilidade. Você está pensando... Como era uma coisa muito no início primitiva, eles podiam ter se inspirado naquele lá. Como lá deu certo, como lá deu publicidade, vamos dizer assim. Eles poderiam também estar querendo ir por esse caminho. Ok, sim. O fenômeno existia. Imitar uma coisa, né? Sim, o fenômeno existia. A pessoa se descobriu, a que o Paulo está falando aqui, aspirar os dons. Ele aspirou. Ele se identificou como um médium que fala em línguas. O que Paulo está chamando a atenção aqui é que o fenômeno é real. Para aquela pessoa, mas surge de defeito. Para essa comunidade não está sendo útil o seu fenômeno, meu irmão. Gente, eu não sei se pensar. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Foi simultâneo. Foi simultâneo. Eu penso assim, falar em línguas não é o problema. A questão é que mensagem é transmitida. Porque Pentecostes não foi só falar em línguas. Foi falado e trouxe uma mensagem. Paulo aqui provavelmente se refere o quê? Que mensagem está sendo transmitida? Né? Porque se o fenômeno existe, ele não pode ser condenado. Sim. Mas que mensagem ele traz? A mediunidade, que mensagem ela traz? Os livros mediúnicos, todos nós podemos indicar? Não. Mas é ditado pelo espírito tal. Mas que mensagem ele traz? As 3 palavrinhas: edifica, exorta, consola. Então, eu acho que esse falar em línguas é que mensagem é trazida. Certo. Cortei você, Jane. Não, rapidinho. Eu sei que alguém pode falar que não tem nada a ver, mas é o que veio na minha mente agora. Quando o Chico estava trabalhando muito com materialização... eu lembrei disso, Jane. Naquele grupo. Eu ia falar. E Emmanuel chega e fala, chega, a sua função, o seu objetivo, a sua programação é com o livro. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Sim. Não é? Aquilo desperta, aquilo te toca de maneira exterior. Né? A materialização, nossa, materializou o espírito. Mas o que aquilo ali te edificou? É o fenômeno. Não é? É o fenômeno. Eu lembrei disso. É sintonia. Isso aí. Até porque essas materializações eram feitas em portas fechadas, não era aberto, né? A mensagem chegava em quem precisava realmente chegar, em quem precisava ouvir, em quem precisava conhecer, né? O livro não, o livro ele chega. Tanto a casa espírita pode estar com a porta fechada, igual as reuniões mediúnicas têm as portas fechadas, mas o livro que traz o conhecimento para a pessoa, ele é em aberto. Qualquer livraria, né, que você chega, você consegue comprar, você consegue indicação na internet, você consegue indicação de uma outra pessoa e leva exatamente isso que a Ângela falou, edifica, exorta e consola. Já a mediunidade do Chico, nesse sentido que vocês colocaram aí, só iria confundir uma pessoa que visse. Aquela mesma situação que a gente colocou também do padre, né?
rezando a missa em latim. Uhum. A pessoa está confiando no que ele está falando, confiando na persona, porque não está entendendo o que ele está dizendo. Então é uma confiança cega, é uma fé cega. Sim. Porque você não está conseguindo absorver nada do que está sendo falado. E é uma fé muito cega, porque embora eu não estou entendendo nada, e se eu estivesse entendendo, poderia estar sendo uma fé raciocinada. Né? Então tem essas nuances aí. Olha só, gente, 20 horas aí. Paramos aqui no versículo 20, então. Não fizemos, não, né? Não, 20 não. Paramos para fazer o 20. Ok. Posso só fazer um último comentário bem rapidão? Faça. Quando vocês falaram isso aí da fé cega, eu lembro do meu pai iniciando lá na igreja e ele fazendo os questionamentos e o pastor falou para ele, não, fica quieto que você aceita, né? Fica quieto, você está perguntando muito. Desse jeito. Pergunta não, só acredita no que eu tô falando. Pessoal, a gente ficou de dar a resposta aí do nosso recesso. E eu coloco que seria a semana que vem, dia 11 de dezembro, a gente faria o último estudo aí das cartas de Paulo nesse ano. Porque depois a gente entraria já numa semana, acho que já vai ser bem agitada o pessoal, gente viajando. E depois nosso estudo cai no dia 25 e dia 1º. Voltaríamos então no dia 8 de janeiro. Ok. Ok? Para vocês? Então, a semana que vem ainda tem. Semana que vem tem. Semana que vem tem, normal. E aí a gente faz um recesso de 3 semanas, como cai aí diretamente nos dias do Natal, a gente voltaria no dia 8 de janeiro. Tá? Semana que vem normal, depois um recesso de 3 semanas, voltaria no dia 8. Aí será que semana que vem a gente termina o 14? Pra não quebrar? Pelo assunto, acho que a gente termina e ainda dá um gostinho aí. Esse capítulo 15, a gente vai falar muito dele. Então é melhor não entrar nele. Também Mas ele é muito grande. Deixa eu entrar nele em janeiro, porque senão vai partir no meio aí. A gente E acaba que perde o raciocínio. E acaba que perde o raciocínio. A gente fala de novo em janeiro. Você não fala nem direito nenhuma na semana. Você tá falando, vai correndo, atropelando tudo. Não tô correndo, não. Precisa da gente lubrificar as engrenagens para conseguir acompanhar. Não tô correndo, não. Ô, gente, o 14 ainda tem Emmanuel, hein? Tem. 2 mensagens. Né? Então tá bom. Terminamos aqui. Tocando o celular aí. A gente não deixa ele falar, gente. Oi. Eu edifico e exalto com sol, tá? Humildemente. Ô Senhor. Ô Joelma, faz a prece pra gente, faz um favor. Faço. Obrigado. Amigo Mestre Jesus, é com o coração alegre que agradecemos este estudo tão edificante que estudamos as cartas de Paulo à comunidade de Corinto. Não só a comunidade de Corinto, mas a nossa comunidade atual. Agradecemos, Jesus, por todos os ensinamentos e reflexões que obtivemos neste estudo. Pedimos a tua bênção para os momentos seguintes em que estaremos em nosso lar, em nossos afazeres, e que o que aprendemos aqui possa reverberar durante os próximos dias, ajudando a nós e a nosso entorno. Fica conosco, Jesus, que as tuas bênçãos inundem os nossos dias e que possamos estar em sintonia, esperando e crendo cada vez mais.
Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente.